dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. O que foi isso? Continua. Hoje é dia do meu aniversário? Hoje eu estou comemorando 61 anos e Silvana lembrou aqui que hoje é dia do meu aniversário. Eu nem estava lembrando disso. Mas que bênção poder agradecer a Deus por mais um ano de vida. Hoje é 23 de junho, é um dia muito especial, é um dia de celebrar e agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor. E é muito bom poder celebrar ao Senhor junto com você que tem acompanhado conosco todos os dias o Café com Fé. Provérbios capítulo 14, versos 9 a 12, a Bíblia diz assim: a culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, porém a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Cada versículo do livro de Provérbios, especialmente nesse texto que eu acabei de ler, está tratando de algo específico, está tratando de alguma coisa significativa. E no primeiro verso, verso 9, a palavra de Deus fala que existe o favor de Deus sobre aqueles que vivem em retidão. A palavra favor nos lembra graça. E a palavra de Deus está nos dizendo que a graça de Deus se manifesta na vida daqueles que vivem na retidão. É por isso que a gente tem desafiado, tem encorajado, é por isso que a gente tem procurado deixar claro para você a necessidade de você fazer as escolhas corretas na sua vida. Porque se você deseja a graça de Deus na sua vida, você precisa andar em retidão. E não é Deus que tranca a graça lá dele, que é derramada a sua graça na nossa vida. Nós é que trancamos as janelas para que a graça não venha sobre nós por conta das escolhas que fazemos quando não andamos na retidão. Depois o verso 10, a palavra de Deus diz que o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. E é muito interessante essa expressão bíblica, porque são com aquelas pessoas com quem nós mantemos uma comunhão de verdade que são capazes de conhecer as realidades do nosso coração, sejam elas de alegria ou de amargura. Porque dependendo das situações que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, a gente vai viver uma experiência de amargura ou uma experiência de alegria. E com quem nós compartilhamos essas coisas? Com aqueles que têm acesso ao nosso coração. Aquelas pessoas que são capazes de conhecer as nossas atitudes, as nossas feições, não é? E a palavra de Deus vai nos encorajar a construirmos relacionamentos saudáveis para que as pessoas que têm acesso ao nosso coração e conhecem quando existe amargura ou alegria, possam nos ajudar nesses processos. Quando a amargura, sustentando a nossa vida. Quando a alegria, celebrando conosco as bênçãos do Senhor. Depois no verso 11 diz que a casa dos ímpios se desfará, porém a tenda dos retos florescerá. Nós precisamos escolher se queremos uma casa que vai ser destruída ou se a gente quer uma tenda que vai florescer. Se vamos viver em retidão ou se vamos viver em impiedade. Por último, a Bíblia diz que é um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é um caminho de morte. E a Bíblia diz que espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são
os que encontram. Por isso, andar pelo caminho da vida cristã é andar pelo caminho estreito. Passar pela porta da vida cristã é passar pela porta apertada. E eu gosto de lembrar sempre, o caminho é tão estreito, a porta é tão apertada que o pecado não consegue passar por ali. A gente tem que deixar para trás. O peso do pecado precisa ficar. Nós não podemos caminhar no caminho da vida cristã levando o pecado junto conosco. Por isso, a gente precisa fazer escolhas. Que Deus nos abençoe, para que o nosso caminho não seja caminho de morte, o nosso caminho seja um caminho de vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção de podermos estar aqui reunidos na Tua presença, neste dia tão especial da celebração dos meus 61 anos de vida. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de poder andar na Tua presença junto com os meus irmãos, poder dividir da Tua palavra e sermos fortalecidos por Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelas orientações que recebemos da Tua palavra nesta manhã. Oramos, ó Deus, para que a gente possa escolher um caminho de vida em todo o tempo. Que, ó Deus, a nossa vida e as nossas escolhas glorifiquem o nome do Senhor. Abençoa-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?